Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Os Prefeitos. E hoje a gente vai falar sobre Olimpíadas Educacionais, que é uma coisa que muita gente já participa, mas ainda é um assunto que merece a sua atenção, né, do seu município, da sua escola. Então, hoje eu vou ter o prazer de conversar com o Richard Lurch, que ele é o idealizador e realizador da Olimpíada Brasileira de Inovação, Ciência e Tecnologia. Richard, muito obrigado pela tua presença. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi a ideia de conceber uma Olimpíada com essa natureza, que a Olimpíada que está na segunda edição já, né? Mas eu quero começar sabendo um pouquinho de como é que veio a ideia e os primeiros passos dessa Olimpíada. Fabiano, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder conversar contigo e com todos os ouvintes do podcast. Na realidade, eu te agradeço a deferência por me chamar de idealizador, mas na realidade nós trouxemos uma experiência internacional de longa data que traz resultados muito bacanas para a educação. As Olimpíadas do Conhecimento, como são chamadas, elas existem aí desde a segunda metade do século XIX. E começou isso lá na Europa Oriental, nos países que hoje eram conhecidos como cortina de ferro. Que era uma forma de detectar precocemente talentos na população jovem, já que os recursos para investir na educação eram muito escassos, então havia essa seleção prévia. Isso ao longo das décadas acabou tomando outra cor e acabou se tornando uma política pública para melhorar o desempenho de aprendizagem da educação em larga escala. No Brasil, especificamente, elas existem a partir ali final da década de 70, quando começaram as primeiras iniciativas de larga escala com a presença da OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática. Que acho que é a mais famosa. É a que tem a marca mais famosa, mas não é a mais numerosa, porque dela derivou um filho mais jovem, que essa sim é mais conhecida como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que eu acredito que muitos conheçam, inclusive tenha filhos que fazem, enfim. Então, apareceu na final da década de 70 e até ali o início dos anos 2000, basicamente nós tínhamos competições nas verticais curriculares. Então, física, química, as tradicionais. E dos anos 2000 para cá, houve uma popularização maior e hoje o Brasil conta com mais de 120 competições desse tipo, aproximadamente 70, 80 em caráter nacional e outras tantas de caráter regional. Das mais diversos formatos, das mais diversas intenções, objetivos, mas o fato é que elas existem. Como é que nasceu, então, a nossa iniciativa? Quando eu falo nossa, é porque tem muita gente envolvida. Até porque vocês vão ver o tamanho dos números que ele vai falar daqui a pouco. Eu falo, esse tipo de coisa você não faz sem uma equipe. Exatamente, é muita gente. O fato é que é inegável, e esse é um componente importante do nosso papo, que existe um trabalho a ser feito na base da pirâmide educacional de resgate da autoestima e do engajamento do aluno. E esse tipo de ação, ele é possível quando você tem uma iniciativa que resgata esse aluno. As Olimpíadas, elas se prestam para isso. Elas podem ser instrumentos importantes, como internacionalmente já foi comprovado. Então, o que a gente pensou? Olha, existe uma oportunidade da gente pensar num assunto que é importante, é estratégico para o país, precisa de gente para trabalhar, a gente precisa de engenheiros, a gente precisa de cientistas, a gente precisa de gente que pense de forma inovadora, crítica, e tinha uma lacuna no ensino básico. Tanto é que essa lacuna, ela se propaga inclusive para os vestibulares da área de engenharia, química, física, matemática. E a gente fica pensando, bom, o mundo está caminhando para uma sociedade que é essencialmente baseada em tecnologia, a gente precisa de profissionais assim, e a gente tem capacidade, gente, mas não tem interesse. Aonde que morre esse problema? Por que ele acontece? Lá no ensino básico. Hoje, há uma carência de metodologias que despertem a paixão pelo aprendizado da matemática, da física, da ciência e de outros tantos assuntos, mas esses são estratégicos. Então, vocês, olha, vamos pensar, e a gente pensou com mais pessoas, em trazer à baila para as Olimpíadas um assunto que seja multidisciplinar na origem.
Uhum. E aí, por que não trazer a inovação, as discussões de inovação tecnológica para dentro do ensino básico, já que esses estudantes lidam com isso diariamente? Eles são usuários, mas por que eles não podem ser protagonistas e pensar em torno do mundo digital, do mundo espacial, do mundo da biotecnologia, do mundo dos novos materiais? Uhum. Porque é isso que está caminhando. Então, para trazer isso para dentro do ensino básico, nós concebemos, e aí sim eu fui um dos idealizadores, de fazer a Olimpíada Brasileira de Inovação, Ciência e Tecnologia. Então ela nasceu lá atrás, há 2 anos, não é a Olimpíada antiga, ela é nova, mas tem números muito legais. E eu acho que interessante, porque a gente fala de educação, né? Cada vez mais essa transversalidade do conhecimento, né? Trabalhando em projetos, né? O aluno cada vez mais buscando a aplicação prática daqueles conhecimentos, ao invés de ficar o ano inteiro estudando, como é que eu conecto as várias disciplinas que estão sendo dadas naquele período, num único tema e faça uma convergência desses assuntos para algo que seja palatável, né, e que desperte esse interesse e engajamento. Então, acho que a estratégia que vocês usaram para poder atrair de temas que aparentemente são tão áridos quanto esse, né, e como é que eu motivo esse aluno a ir buscar um conhecimento e voluntariamente participar de uma Olimpíada, que aqui é extracurricular, tudo mais, mas, assim, e aí a minha primeira pergunta. Na primeira edição, como foi sair do zero da ideia para a primeira edição? Olha, 2 grandes desafios nessa trajetória. O primeiro desafio é convencer as pessoas que uma iniciativa como a Olimpíada, que no fundo é um conjunto de provas, né, que vai ser aplicado no Brasil inteiro, de forma voluntária, os alunos vão querer fazer. Quando a gente sabe que a educação é um assunto delicado, inclusive por baixo engajamento. Então, como é que você convence pessoas a apostarem nessa ideia? E o segundo ponto é como é que você realmente sai do campo das ideias e entrega um produto ou uma prova que dialogue com essa expectativa e não seja mais uma da, entre aspas, escola tradicional. Então, 2 desafios muito grandes. E aí nós tivemos a sorte e, enfim, a competência de encontrar pessoas que sonharam junto conosco e instituições que vieram junto. Então, a gente pode citar aqui o Dr. Jorge Gerdau, que é um dos fundadores do movimento Todos pela Educação e sempre investiu fortemente. Ele é um dos pioneiros e disse assim, eu vou apostar nessa iniciativa, né, e tem uma visão de longo prazo. A gente conversou com outras empresas, como a Randon, a gente conversou com o ITA, que também topou entrar. Na segunda edição, conversamos com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui de São Paulo, o IPT, que também entrou. Então, nós formamos um núcleo duro de instituições e pessoas que toparam sonhar com a gente e transformar essa ideia numa realidade. Esse foi o primeiro desafio. Então, você tem o suporte. Agora, como é que você entrega uma ideia pedagógica e transforma ela numa realidade? E aí, 2 grandes dificuldades a serem vencidas, e já antecipando o final, o spoiler foram vencidas com louvor. O primeiro como é que você trabalha o conteúdo dessas avaliações, dessa Olimpíada, de forma que você trate efetivamente de inovação, tecnologia, ciência, falando a língua desse aluno que está frequentando a sala de aula de uma escola pública do interior ou de uma escola privada, onde for. A gente está falando de alunos de que ano? A gente está falando de alunos que começam na 3ª série do ensino fundamental. Aquele aluno que tem 8, 9 aninhos. E a gente está falando de até aquele aluno está terminando o ensino médio. Que está ali com seus 17. Então veja que o range é bastante amplo, então a necessidade de adaptação da linguagem e, obviamente, do conteúdo para esse público. Daí vem as categorias que a gente pode falar um pouquinho mais adiante. Mas o primeiro desafio é como é que eu falo isso? E o segundo desafio vamos admitir que eu consiga transformar isso num produto pedagógico atraente, mas como é que eu entrego? Porque o Brasil é enorme, Fabiano. O Brasil ele tem 8.511.000 quilômetros quadrados. São 5.500 municípios absolutamente heterogêneos. E a gente vê nos prefeitos a vontade de querer coisas novas que possam melhorar a educação do seu município. Mas como é que você chega lá?
E aí a gente teve que desenvolver não só a metodologia, mas a tecnologia para fazer essa entrega. Tanto é que a Olimpíada, nas primeiras fases, ela é absolutamente digital. O que permite aí você colocar aquele conteúdo com vídeos, com imagens coloridas, com sons e transformar uma coisa aparentemente árida, e não é, que é a inovação, a ciência, em alguma coisa que dialogue com aquilo que o menino goste de trabalhar, que a menina se encante. Olha, eu estou falando aqui de um celular, eu estou falando de um jogo de videogame. Então a gente utilizou a linguagem deles para trazer conceitos importantes e dizer assim, olha, a gente acredita em você. Basta você acreditar, dá o primeiro passo, faz a prova, experimenta e vê se você gosta. E antecipando, foi um enorme sucesso. E diz para mim, números da primeira edição, né? Se não me engano, a Olimpíada é composta por 4 fases, né? Isso. As 2 primeiras são digitais, as outras 2 são presenciais, né? Isso. Na primeira edição, quantos participantes vocês tiveram? Nós divulgamos a Olimpíada pelas redes sociais. O nosso orçamento era muito limitado, muito trabalho voluntário na prática, embora tivéssemos o suporte das pessoas das organizações que eu listei para você. Mas nós tivemos representantes de todos os estados brasileiros. Caramba, isso foi uma primeira coisa legal. Na primeira edição. Então nós chegamos do Acre a Paraíba, lá de Roraima a Rio Grande do Sul. Tinha gente de todos os estados. E nós atingimos ali 36.500 aproximadamente inscritos. Foi um enorme sucesso, porque entre as Olimpíadas, como eles têm que há várias, nós já nos posicionamos entre uma das maiores, na primeira edição. O que a gente reporta o sucesso? É óbvio que o tema atrai, mas a tecnologia permitiu, e aqui tem um segredo. A gente tem uma equipe muito engajada, uma equipe que tem 25 anos, pelo menos, de experiência na concepção de uma série de Olimpíadas que já existem, estão consolidadas. Então, uma pessoa que trabalha conosco e é nosso parceiro nessa empreitada, ele é um dos idealizadores e realizadores de pelo menos 8 das 12 maiores Olimpíadas do Brasil. Então, ele trabalha conosco. Então, quanto vale essa experiência? Então, a gente trouxe para dentro da equipe e, juntando todos esses ingredientes, saiu um prato bem legal que atingiu o Brasil inteiro. Se cercar de gente boa não é um segredo, mas é uma fórmula que muitas vezes não é seguida, né? É verdade, é verdade. E aí, falamos assim, esses são números da primeira edição. Isso. E agora, eu sei que vocês estão no meio da segunda edição. Isso. Quantos inscritos vocês tiveram? Então, esse é um número expressivo, né? Quando a gente lançou a segunda edição, então só voltando um pouquinho, a gente acabou premiando em torno de 300 alunos entre medalhas de ouro, prata e bronze e menções honrosas, o que é um número bem legal para a primeira edição. Aí veio a segunda edição, conseguimos o aporte de outros patrocinadores, outras instituições se juntaram a nós, e eu listei ali o IPT, e a partir daí reforçamos a nossa divulgação nos canais, que a gente chama dos canais olímpicos de comunicação. Mas para nossa surpresa, a gente esperava crescer 2, 3 vezes, tal, mas para nossa grata surpresa, nós tivemos 1.045.000 inscritos no Brasil inteiro. 1 milhão, vou repetir porque o número é enorme. 1.045.000 inscritos. De 36 mil para 1.045.000. Exatamente. E o que faz isso? É um crescimento exponencial, eu diria que é explosivo. Claro que isso nos impõe uma responsabilidade gigante, porque ela se caracterizou, ela se impõe hoje, pelo que a gente sabe, como a 4ª maior competição do país hoje, na sua segunda edição, com perspectiva de crescer, porque esse é um assunto muito candente, né, ele precisa ser tratado. E, ao mesmo tempo, a gente tem muita expectativa de despertar vocações no Brasil inteiro para a área de ciência, tecnologia, engenharia, matemática. É ali que a gente começa. Não só despertar, mas resgatar aquele talento, aquele aluno que um dia deixou de acreditar em si mesmo. E uma das coisas legais desse modelo da Olimpíada é que isso é possível. Então, saímos de 36 mil para 1.045.000, é enorme. E aí sim, com representantes do país inteiro, mas já cobrindo quase 2.000 municípios.
Que legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês hoje, né, chegaram nesse número, que eu considero extremamente expressivo, de mais de 1 milhão de participantes. Esse crescimento, você entende que ele foi mais orgânico a partir de divulgação de redes sociais e tudo mais? Ou você teve também, por exemplo, o engajamento de muitas secretarias estaduais de educação ou municipais de educação para poder serem promotoras também da tua Olimpíada? Fabiano, essa é uma excelente pergunta. Na primeira etapa, na primeira edição, nós trabalhamos essencialmente com o esforço orgânico de redes sociais e do que a gente domina dos canais olímpicos de comunicação. Existem comunidades espalhadas no Brasil inteiro que a gente consegue acessar. Essas aí são promotoras, incentivo. Mas é importante dizer que quando eu falo que a Olimpíada cresce e ela não é de uma pessoa, ela é de muita gente, é que a gente percebe o engajamento das secretarias de educação. É óbvio que existe um certo grau de conservadorismo no sentido de, bom, será que essa iniciativa, ela efetivamente promove o que a gente está querendo? Porque se o prefeito chega e diz assim, eu apoiei, o negócio não deu certo, é ruim, a gente sabe disso. Mas o que aconteceu? A primeira edição foi um enorme teste de fogo, e disse assim, olha o que aconteceu. A gente tem vídeos, tem depoimentos de crianças, de meninas e meninos, dizendo assim, isso aqui é uma coisa muito legal, eu não sabia que eu era capaz. E isso da Bahia ao Rio Grande do Sul. Coletamos os depoimentos. E aí esses depoimentos foram mostrados para a Secretaria de Educação, onde a gente conseguiu chegar. E aí eles disseram assim, nós queremos entrar. Então houve o esforço de algumas secretarias, onde a gente conseguiu chegar, de divulgar essa iniciativa e, obviamente, de inscrever os seus alunos. E aqui tem uma coisa bem legal. Uma pergunta que vem sempre. Eu achei muito bacana essa iniciativa, mas quanto custa? E aí vem a resposta, nada. Não custa nada, a Olimpíada é gratuita, voluntária, você se inscreve e você pode se inscrever individualmente, ou o seu professor pode inscrever, ou a escola pode inscrever, ou em casos que a secretaria inscreveu a rede inteira. E utilizou como instrumento pedagógico para discutir depois as provinhas com os seus próprios alunos, trazendo os conteúdos. Então, a gente teve o apoio de secretarias de educação e esse número cresceu. Ou seja, o bolo aumentou. O que tem de acontecer com as outras edições? O engajamento ainda maior. Mas não o engajamento pelo engajamento, Fabiano. O engajamento porque aquilo serve nas duas frentes. Eu consigo colocar na sala de aula uma coisa que é super legal, que os alunos vão curtir fazer, é voluntário, eles curtem, eles discutem entre eles, e existem depoimentos disso. Então, essa é uma coisa legal. E eles recebem o certificado de participação. Então, ele faz a provinha e ele recebe no aplicativo, no site, ele faz o download, eles imprimem o certificado. O que essas prefeituras fizeram? Pegaram os certificados, imprimiram, fizeram cerimônias de premiação. Você não imagina o efeito que isso deu. Isso na primeira fase. Olha, eu já tive a oportunidade de participar no interior de São Paulo, uma cidadezinha de, acho que menos de 9 mil habitantes, né? Da entrega de uma premiação que a prefeitura organizou, que eles acompanham os alunos da 8ª série até o 3º colegial, e eles reconhecem publicamente, né? O esforço daqueles alunos e o 1º, o 2º e o 3º. Mobiliza a cidade inteira. Né? Assim, e aí eu acho que aqui vai para você que é prefeito, para você que é secretário municipal, a grande oportunidade que eu particularmente vejo nessa Olimpíada, né, do seu município participar, sem gastar nada, né, sem ter o trabalho da organização, que é um trabalho colossal, mas podendo motivar e engajar a sua rede, né, e os seus alunos a participarem e depois usar os instrumentos da prefeitura para poder celebrar isso e poder dar destaque para o melhor aluno, para a melhor aluna, né, aquele que pode ser muitas vezes a inspiração para poder puxar uma outra turma que estava buscando ali quem que é o meu referencial e de repente vê, olha, tem o Luizinho é o melhor, o cara foi premiado, foi reconhecido, quero ser igual ao Luizinho. Né? Olha que coisa bonita para ser feita, para ser multiplicada pelo seu município. E aí, assim, o Luizinho passa a ser uma referência no seu grupo social. Outros vão querer ser. E outros vão pensar, nossa, o Luizinho, mas eu também sou capaz.
Se o Luizinho é, eu também sou. E no ano que vem, eles vão se juntar, vão estudar, e aí gera um movimento de massa crítica positivo numa transformação da educação. Então, essa é a grande beleza da Olimpíada, Fabiano. Se perguntar qual é o principal produto que te faz brilhar os olhos, é premiar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar? Claro que sim, a gente precisa celebrar, porque eles são talentos extraordinários. Mas o tesouro está lá na base. O tesouro está em mudar o ambiente da sala de aula nas escolas. A partir do momento que a gente vê formação de grupos de estudantes voluntários para se preparar e discutir uma prova, que o professor se engaja, já mudou. Aquilo ali é o início do que a gente chama de febre olímpica. E aquilo ali vai se espalhar, aquele vírus vai se espalhar e a gente vai colher bons resultados. E por que eu afirmo isso? Porque eu não estou inventando. Existem estudos já de décadas que apontam que, bem executado, uma Olimpíada é capaz de promover mudanças nos índices de aprendizado. Então, não é de ficar emocionado. Não, e Richard, eu falo, Olimpíadas esportivas, né? Assim, que é um dos eventos que globalmente consegue monopolizar a atenção de todo mundo. Eu confesso que eu sou um daqueles que para tudo que está fazendo e fica assistindo todos os esportes que você nem sabe direito as regras, mas o impacto que isso tem, que muitas vezes um país que teve um atleta premiado, de repente você consegue despertar naquele país uma vontade de dezenas, centenas de pessoas que começam a praticar um esporte em função de um atleta que conseguiu se destacar. O mesmo efeito, eu sei que acontecem também nas Olimpíadas educacionais. De novo, assim, por que a gente não usar, né? A gente está numa era que fala-se tanto de gamificação, tanto de engajamento, quanto da necessidade que você tem de achar atratividade na sala de aula para competir com a atratividade, né? Da internet, do streaming. Então, e aqui tem um instrumento muito potente e, de novo, historicamente comprovado, e que eu gosto muito porque essa é uma Olimpíada que ela não é uma Olimpíada regional, né? Ela é uma Olimpíada nacional. Então você, efetivamente, um país com a extensão e a complexidade do Brasil, consegue fazer com que todo mundo participe de uma mesma prova e consiga, inclusive, ter critérios objetivos de comparação, né? Sim. Que aqui você não está puxando a sardinha, seja para o sul, para o norte, para o nordeste. Aqui a ideia é conseguir ter uma visão total. E, de novo, eu conheço um pouquinho das fases, né? Eu sei que as primeiras fases, vocês têm muita inteligência aplicada para motivar o aluno a se ver como um agente capaz de resolver aqueles problemas, alguns obviamente mais fáceis, depois ele se defrontando com problemas mais complexos que talvez naquele momento ele não esteja preparado, mas deixar aquela sementinha para que ele no ano que vem queira voltar para poder vencer aquela etapa e chegar na próxima, não é? Sim. A ideia, o instrumento pedagógico é uma das coisas mais importantes para resgatar esse aluno que eventualmente não está tão motivado assim. Então, você precisa tratar nas primeiras fases, como você bem colocou, de uma forma que ele encare as questões não como um desafio extraordinário, porque ele já está embutido muitas vezes no sentimento que ele não é capaz. Assim, eu não vou bem na escola, eu estou aqui, nem sei direito por que eu estou aqui, eu não entendo por que eu tenho que aprender raiz quadrada, eu não entendo por que eu tenho que saber sujeito, por que eu tenho que estudar as camadas da Terra. Ele não entende nada, porque são conteúdos completamente dissociados da realidade dele. Tá bom, então a gente não pode seguir esse caminho. A partir do momento que a gente... Não vou discutir isso aqui é outra coisa. Agora, vamos pensar o seguinte, como a gente estava falando fora do ar. Se a gente disser para ele, olha... Você gosta de usar a internet? Você gosta de usar o celular? Você já viu o pessoal? Já viu? Você tem televisão? Viu? Como é que a televisão funciona? Chega alguma coisa ali para fazer funcionar. Ah, legal. Esse negócio é um sinal que vem de um equipamento que está lá no espaço. Chama satélite. Ah, que legal, tem um satélite. Já ouviu falar, provavelmente. Por que o satélite não cai? Por que ele não cai em cima da gente? Se a gente joga uma maçã cai. Se a gente joga qualquer objeto para cima, ele cai. Por que o satélite que está lá em cima, muito mais alto, não cai? E aí o aluno diz assim, bom, porque ele está no espaço? Não, o que está no espaço também pode cair em algum lugar. Por que ele não cai aqui? Então são perguntas instigantes
Diz assim, olha, já no nível um pouquinho maior, que ele vai dizer assim, olha, e procurar a resposta. E aí ele vai descobrir que tem conceitos atrelados ao que ele viu na escola. Você assim, então era aquilo ali. É aquilo ali. Então você está vendo uma aplicação, estou dialogando para te mostrar aquilo ali. A gente pega um exemplo de um trecho de um videogame, de um jogo online, que foi uma febre, aliás, ainda é uma febre entre as crianças e adolescentes. A gente faz perguntas em cima do que aparece no trecho do videogame. Uhum. Ele fala assim, nossa, tem um videogame, que escola que traz videogame para dentro da sala de aula? Não tem. Mas usar o videogame para extrair alguma coisa e fazer ele pensar é super legal. E aí o início, esse é outro ponto, o início dessa trajetória da primeira fase é o seguinte, é fazer o aluno que nunca acreditou nele dizer assim, não, isso até eu sei. E ele dá risada de uma questão que aparentemente é fácil demais. Uhum. Aí você, não, isso é fácil demais, até eu sei. Então faz. Mas é um resgate da Mas é um autoestima, né? resgate. E aí o que acontece? Acertei a primeira. A segunda também é fácil. Acertei a segunda. E aí vai acertando e aí ele vai dizendo, não sou tão ruim assim. E aí daqui a pouco, na primeira fase, de 20 ele acerta 18, porque a prova é feita para isso. Uhum. Para encantar e para mostrar, cara, tu pode? Menina, tu pode? E aí ele acerta e diz, eu vou para a próxima fase. E aí ele recebe um certificado dizendo parabéns, você passou para a segunda fase. Meu amigo, ele não recebeu nem muito obrigado até agora da família, do pai, do professor, e ele de repente recebe um certificado dizendo, cara, tu pode. Uhum. Ele vai para a segunda fase com sangue nos olhos, diz, eu vou tentar. E aí ele passa a acreditar. O início da segunda fase também é mais fácil, e aí a gente vai dificultando. Mas aí, a partir daquele momento, ele foi fisgado. Ele está engajado. Aí ele se engajou. E aí ele vai dizer, e qual é o sucesso? Ele termina a prova e ele se pergunta, e aí, como é que foi? E aí, o que você respondeu naquilo? Eles começam a discutir, e aí chama o professor para poder conversar, e aí acabou. A partir daquele momento, a gente colocou no outro patamar. A gente diz o seguinte, não é que eu dei a mão e levantei, ele estava deitado. A gente levantou ele e agora ele está apto a seguir. E aí isso acontece, o resgate. Agora você imagina isso em larga escala no Brasil inteiro, mudando o ambiente de uma escola ou de uma sala de aula. Não adianta, não vou mentir, isso começa pequeno, porque a gente vai começando com aqueles que se identificam mais com aquele tema. Uhum. Porque a Olimpíada é de inovação, ciência e tecnologia. Legal. Mas a partir do momento que você... Não, mas o cara fez, eu também vou fazer. E aí você daqui a pouco tem um grupo muito maior. Por isso que a gente chegou a 1 milhão. E daqui a pouco a gente está com 2, e daqui a pouco a gente está com 3. E um dia, quem sabe, a gente vai ter 10 milhões. 10 milhões de crianças estudando um tema que é estratégico para o país. Podem não se tornar engenheiros, matemáticos? Podem. E está tudo certo. Mas o importante é o seguinte, vê como a escola tem coisa para te ensinar. Exatamente. Vê como é que o professor está ali para te ajudar. E aí a gente muda a formação. E mudando a formação, a gente muda o país. E muda a relação com o conhecimento, né? E agora, Richard, eu queria, a gente já se encaminhando para o final, eu queria que, para mim está muito clara aqui a oportunidade que os municípios têm para abraçar essa Olimpíada. Mas, de novo, se uma Olimpíada, para ser, como você falou, gratuita, para ser voluntária de larga escala, ela precisa de uma estrutura parruda para funcionar, de novo, não só em termos de equipe, mas também de marketing, de divulgação e de tecnologia. E eu entendo que aqui existe uma oportunidade para marcas também, para empresas que queiram associar as suas marcas com este tema de inovação, ciência e tecnologia, de poder se aproximar da Olimpíada de vocês e eventualmente se tornarem apoiadores, patrocinadores. Esse é um canal que vocês imagino, não só aceitam, mas imagino que vocês buscam também esse apoio para poder continuar escalando de maneira sustentável. Sim, a Olimpíada cresceu significativamente e os vetores apontam ainda para um crescimento significativo e a gente naturalmente precisa de apoiadores. A gente precisa de empresas, de instituições, de marcas que queiram construir essa Olimpíada conosco. Nós já temos algumas, que eu citei, mas outras vão ser muito bem-vindas. Hoje, Fabiano, a gente tem
a partir das Olimpíadas, uma plataforma significa onde os jovens circulam digitalmente, tem mais de 2 milhões de jovens circulando ali. E não são quaisquer jovens, são aqueles que, nesse momento, têm o interesse em fazer uma trajetória melhor. Uhum. Essa plataforma, ela dá visibilidade para marcas que tenham interesse em dialogar com esse público, que tenham interesse em se posicionar corretamente no contexto socioeconômico, social no país, que oportunize a questão do seu investimento em ESG, né, nas linhas de ESG. Então, a gente recebe de bom grado a todo esse conjunto de empresas que queiram apoiar a nossa iniciativa. E, de novo, eu falo nossa porque nós estamos realizando, mas tem muita gente que está apoiando, se esforçando. E não necessariamente precisa vir, por exemplo, um órgão, uma secretaria de educação. Eu gostaria de apoiar. Eu preciso dar dinheiro? Não. Basta matricular os seus alunos. Uhum. Legal. Um parêntese, as secretarias, elas ganharam de presente da Olimpíada um painel onde elas veem o desempenho dos seus alunos. Olha que legal. Então, assim, é gratuito, mas todo mundo fez. Está aqui o desempenho dos seus alunos. A gente consegue entregar isso. Então, isso é muito legal também como instrumento extra. Mas as marcas, elas devem e podem estar presentes ali e vão ser muito bem-vindas. A gente precisa delas para sustentar essa iniciativa que cresceu a longo prazo. Não dá para se apoiar única e exclusivamente em incentivos governamentais, esporádicos ou verbas que num ano tem, no outro ano não tem. Uhum. A iniciativa ela veio para ficar e ela vai crescer e ela vai se tornar um patrimônio do Brasil. Esse é o nosso sonho que a gente trabalha para realizar. Maravilha. E, Richard, qual o melhor canal para essas empresas que se interessarem para poder buscar mais informações das Olimpíadas? Bom, existem os nossos perfis nas redes sociais. Então, um deles no Instagram é o @OB, de Olimpíada Brasileira, _ICT, de Inovação, Ciência e Tecnologia. Existe o perfil correspondente da OBICT no Facebook, mas existe o nosso site, que é o www.obict.com.br. Bem simples. Ali você vai encontrar os canais de contato. Caso queira anotar, já fica aqui o e-mail, vou aproveitar. Por favor. contato@eduspace.com.br. Ali a gente tem uma equipe são os realizadores que recebem os inputs, respondem, dialogam com as empresas e com todas as secretarias que queiram usar a Olimpíada como uma alavanca de transformação da sua educação. Maravilha. Richard, muito obrigado pela oportunidade de conhecer um pouco mais as Olimpíadas. Gostaria, no final, de poder saber um pouco mais de como é que foram os resultados dessas Olimpíadas. Fica aqui já o convite para, no final, a gente depois analisar os resultados disso e poder compartilhar, eventualmente até com alguma prefeitura que tenha sido parceira de vocês nisso. Acho que vai ser uma grande oportunidade de olhar a coisa como produto final, né? Como eu, prefeito, posso eventualmente receber esses dados e recebê-lo como um input para trabalhar a minha secretaria municipal. Fabiano, eu agradeço a oportunidade. Vamos nos encontrar ao final da Olimpíada para debater um pouquinho os resultados, né? E eu queria deixar um recado final para os prefeitos e secretários municipais de educação. Existem muitas possibilidades a partir de uma Olimpíada para você melhorar os indicadores de aprendizagem da sua rede municipal. A Olimpíada ela está aí, ela foi pensada para fazer essa transformação. Esse é o maior tesouro. E esse tesouro não pode ficar escondido, enterrado lá dentro de uma escola que a gente não saiba. Vamos trazer esses talentos para fora. Vamos mudar a cara da nossa educação. O jovem, a maioria das matrículas estão nas redes municipais. São eles e as redes estaduais que a gente precisa atingir num primeiro momento. Prefeito, secretário, você é nosso convidado. Inscreva todo mundo da sua rede maciçamente. Faça-os participar. Não custa nada e você vai ver uma experiência fantástica de transformação. Você vai ver os resultados e aí você vai poder celebrar, que é importante, junto com os pais, junto com as famílias, junto com as escolas, essa transformação positiva que aconteceu a partir
do chão de fábrica, ou seja, a partir da sala de aula. Maravilha. Gente, muito obrigado e vamos juntos, que a gente tem muitos talentos aí no Brasil para poder serem garimpados, estimulados e reconhecidos. Espero vocês na próxima. Um abraço.